eu quero informar também que a conversa que a gente tem com os jornalistas no Líbano, principalmente no Líbano, onde a gente tem até culturalmente uma proximidade muito grande, nos dão conta que existe praticamente a certeza de que esse conflito regional esteja assim, está por espocar, está por começar, não é? Está por começar. E eu quero colocar, sob o aspecto da contextualização política também, que a região se prepara para esse enfrentamento de uma forma quase que resignada. Quase que resignada, né? A coisa está ficando muito complicada, gente. A coisa está ficando muito complicada. Dia 94, depois de 7 de outubro, quando aconteceram aqueles ataques do Hamas. Então, os combates em Gaza se intensificam. Vamos chamar de um general do Hezbollah morto, comandante de campo das forças Radwan, foi morto em um ataque de drones. E o premier Benjamin Netanyahu, isso aqui é muito interessante, né? O premier Benjamin Netanyahu está dizendo o seguinte, que não haverá outra solução, senão uma guerra com o Hezbollah para colocar o Hezbollah longe da fronteira norte de Israel. Tá bom. Aí eu tenho uma notícia para entregar para vocês que me chamou muito a atenção. Eu até assisti umas 3 vezes para ver se eu tinha ouvido direito. A fala do Blinken, né? O Blinken falando para os repórteres antes de partir da Arábia Saudita para Tel Aviv, hoje à noite, horário local. Vocês sabem o que o Blinken falou? O Blinken falou o seguinte, não é de interesse dos Estados Unidos que haja uma guerra entre Israel e o Hezbollah. Então, o Blinken está falando uma coisa e o Netanyahu está falando outra. E a experiência no campo está mostrando que provavelmente essa guerra com o Hezbollah seja muito dolorida ou dolorosa para Israel. E aproveitando o ensejo da fala do Rochenstein que tinha ido para Israel, e aí muitos comentários que ele iria ao Líbano, mas que ele voltou para os Estados Unidos porque não havia perspectiva de nenhum tipo de negociação. Eu tenho uma notícia muito interessante para vocês. Rochenstein está no Líbano. Então, talvez essa dinâmica, essa retórica do Netanyahu seja para o público interno de Israel. E aí, além de ser para o público interno de Israel, tem um outro detalhe que é muito importante nessa equação. O público interno de Israel, que grande parte, inclusive, rechaça a própria presença do Netanyahu, a manutenção dele à frente do cargo de primeiro-ministro. Surgiu uma notícia na Al Jazeera que há cerca de 10 dias atrás os Estados Unidos teriam encaminhado por um país do Golfo, provavelmente o Catar, uma proposta abrangente de paz na região para o Irã. E essa proposta de paz abrangente teria sido negada pelos iranianos, porque provavelmente ela não está a contento aí das expectativas dos iranianos, Conexão Armênia, boa noite, para que eles se sintam, que eu acho que é o objetivo principal do Irã, minimamente seguros. Minimamente seguros. Porque como o Irã percebe que a máquina de guerra dos Estados Unidos está lá na região, a fronteira entre o Iraque e a Síria é praticamente todos os dias objeto de ataque. O que o Irã quer, na realidade, é não perder o que já conseguiu até aqui nesse tabuleiro intrincado do Oriente Médio. O Irã não quer perder influência no Iraque, o Irã não quer perder influência na Síria, o Irã não quer perder influência no Líbano. E muito menos essas rotas abertas em direção ao Mediterrâneo. Então é de se esperar que qualquer tipo de acordo, para os iranianos minimamente razoável, considere todas essas posições. Eu não sei que tipo de acordo foi proposto há 10 dias atrás pelos Estados Unidos para o Irã, se efetivamente foi proposto ou não, mas a atitude de campo de Israel não condiz com essa tentativa dos Estados Unidos de promoverem esse ataque, esse acordo. A ação de campo de Israel, de assassinato seletivo, é o que existe de mais dramático se nós observarmos um simples detalhe. As bases do Hezbollah reclamam as lideranças do Hezbollah no Líbano, que por sua vez vão repercutir em Teherã,
que os assassinatos seletivos são como gasolina na fogueira. O assassinato seletivo é gasolina na fogueira, gente. Tá? Então, é muito claro para nós, que há um certo desencontro, pelo menos retórico, e provavelmente, em função dessas notícias como essa da Al Jazeera, de que os Estados Unidos tenham proposto um pacote de acordo geral, regional, abrangente para o Irã, Israel e os Estados Unidos provavelmente não têm exatamente a mesma perspectiva do conflito. E aqui eu quero contar outra coisa para vocês. Se o presidente dos Estados Unidos fosse Donald Trump, certamente esse alinhamento seria maior entre Israel e os Estados Unidos. Por mais que se critique o Biden, no sentido do apoio incondicional que dá a Israel, até em função da presença dos lobbies sionistas nos Estados Unidos, se o presidente fosse Donald Trump, a coisa seria ainda muito mais dramática. Eu não tenho a menor dúvida disso.